Olá, gente. Então vamos continuando as aulas dessa semana de Geometria Analítica e Álgebra Linear, falando agora sobre um capítulo novo, uma parte nova da nossa disciplina. A gente vai conversar sobre autovalores e autovetores. Então até agora a gente tinha tratado matrizes muito relacionado a, a problemas como esse, né, resolução de sistemas lineares. Tá? Então para esse tipo de sistema, né, a gente tinha esse tipo de equação muitas vezes está relacionado a coisas estáticas, né, coisas que não mudam, a coisas em regime permanente. Depois que é alcançado algum tipo de equilíbrio de algum fenômeno físico, né, ele geralmente consegue ser descrito a partir de alguma coisa como de uma equação mais ou menos como essa. Tá? A partir do momento que a gente insere variações no tempo, variações de todo tipo, né, mas especialmente variações temporais, por exemplo, a gente introduz conceitos, geralmente, né, no lugar de a gente ter A vezes x igual a B, a gente está interessado com sistemas que são representados da seguinte forma, geralmente. Então eu tenho A vezes U vai ser igual a uma variação desse U no tempo. Tá? Então o que a gente está querendo interesse, o que a gente tem interesse, né, são como achar vetores de variáveis, né, achar resultados para uma equação como essa. E essa equação tem uma dependência no tempo que está sendo explicitada aqui nessa derivada. Tá? Então, esse tipo de equação, a gente vai lidar com esse tipo de equação de uma forma um pouco diferente. Tá? Basicamente, a gente vai precisar conhecimentos a respeito de outras propriedades dessas matrizes. Né? Vocês veem que aqui a gente tinha uma matriz envolvida, aqui a gente segue tendo uma matriz envolvida, só que a natureza do vetor de resultados que a gente procura é diferente. Né? O vetor B é um vetor que era estático no tempo, e esse vetor aqui, na própria acepção do jeito que a gente está descrevendo ele está alguma coisa que é uma variação de alguma coisa no tempo. Tá? Então o que a gente gostaria para fazer, né, para resolver esse tipo de equação aqui, utilizar as ferramentas de eliminação de Gauss não é uma boa ideia. A gente vai ver por quê ao longo desse capítulo. Tá? Então a gente precisa de outras ferramentas, e essas outras ferramentas vêm dessa parte que a gente ainda não tinha visto de álgebra linear, que é a parte de autovalores e autovetores. Tá bom? Então essa é a introdução aqui, a motivação para a gente estudar, uma das motivações para a gente estudar esse tema de autovalores e autovetores. Muito bem, então o que a gente precisa fazer? Né? O que são esses autovalores, o que são esses autovetores? Basicamente, quando a gente pensa numa matriz A, a gente associou uma matriz A a coisas que a gente chama de transformações lineares. Então, para o caso geral, eu tenho um determinado vetor x, e na hora que eu aplico a matriz A sobre esse vetor x, a x que vai parar no resultado de B, esse vetor B, ele muda, ele pode mudar de comprimento, ele muda de direção, tudo. Então, o que leva esse vetor, o que mapeia esse vetor x para o vetor B, a transformação linear está intermediada por essa matriz A. E a gente viu isso ao longo de... Faz algumas aulas, acho que umas 2 ou 3 semanas, a gente viu a ideia de uma matriz como representação de uma transformação linear. Então, para o caso geral, o vetor vai mudar seu comprimento, vai mudar sua direção e tal. Só que tem algumas direções especiais para as quais os vetores, né, se eu aplicar uma matriz sobre um vetor, lembre-se que um vetor define uma direção, então se eu aplicar uma matriz sobre um determinado vetor, essa direção permanece inalterada, tá bom? Então, para alguns vetores x, eu tenho que ax é alguma coisa na direção do próprio x. E esse cara aqui seria um escalar.
não são todos os vetores x, são alguns vetores x especiais, tá? Para os quais uma matriz aplicada sobre esse vetor vai simplesmente nos dar um vetor nessa mesma direção, na direção definida pelo próprio vetor x, só que com uma escala diferente. Então, esses vetores, essas direções x, que não são alteradas pela ação da matriz A, são o que a gente vai chamar de autovetores. E para cada um desses vetores, a gente tem associado um desses fatores de escala, né, esse fator lambda que a gente está botando aqui. Então, esse fator de escala lambda, essa é a letra grega lambda, tá? Esse fator de escala é o que a gente vai chamar de autovalores. Tá? Então, essa é a ideia principal, a ideia central dessas propriedades. Os vetores, então, as direções para as quais o vetor permanece inalterado, né, A vezes x, esse x que multiplicado por A dá apenas alguma coisa, uma escala desse x, um lambda vezes x, esses vetores são propriedades de uma matriz, da mesma forma como os autovalores são propriedades de uma matriz. A gente vai aprender, então, a identificar, a partir de uma matriz, como é que a gente descobre quais são os seus autovalores e os seus autovetores. E a gente vai, sobretudo, entender como que a gente pode aplicar isso para coisas úteis. Tá? Então, um primeiro exemplo que a gente pode imaginar, não um exemplo, né, mas algumas observações. Né? Então, imagine o seguinte, né? O que quer dizer eu ter uma matriz e eu ter a notação, por exemplo, a quadrado, a ao cubo, a elevado à centésima potência, por exemplo. Imagina então que o que eu estou fazendo é o seguinte, né? Eu estou aplicando A sobre um determinado vetor, isso vai me dar um vetor B. Em seguida eu estou aplicando A sobre o vetor B, isso vai me dar um outro vetor C. E assim por diante. Então, na verdade, se eu voltar para a nomenclatura original, né, a gente está aplicando A vezes X, isso aqui vai ser igual a C, e assim por diante até quando eu chegar na centésima potência. Né? Então, A100 a potência de uma matriz é uma matriz aplicada várias vezes a um vetor. Tá bom? Então, para uma matriz, digamos que A seja igual a 0,8, 0,3, 0,2 e 0,7. Digamos que essa seja a matriz A. Se eu multiplico essa matriz A por ela mesma, A, e depois aplico ela sobre ela mesma, a gente consegue observar que a gente chega no seguinte resultado. Então, pega essa matriz, escreve ela de novo e faça a distribuição. Então, vai ficar 0,8 vezes 0,8, 0,3 vezes 0,2, e isso vai preencher o primeiro termo dessa matriz e tal. E a gente vai perceber, então, que essas matrizes vão se comportar da seguinte forma. Se o string não fez nenhum erro, esses são os valores dessas matrizes. A ao quadrado vai ter esse formato. A ao cubo vai ter esse formato aqui. E à medida que a gente vai aumentando as potências desse cara, né, a gente vai, então, se a gente buscasse A na centésima potência, a gente teria a seguinte situação. A na centésima potência a gente sabe que vai ser aproximadamente igual a 0,6, com vários zeros do lado, 0,6, com vários zeros do lado, 0,4, e 0,4, com vários zeros do lado. E isso aqui está totalmente relacionado ao contexto de autovalores e autovetores. Tá? A gente não chega nessa matriz, nessa aproximação para a matriz A elevado à centésima potência, fazendo 100 multiplicações de matrizes. Na verdade, a gente vai mostrar como é que isso é feito, né, como é que a gente consegue chegar a essa aproximação para essa matriz A elevado à centésima potência, utilizando essa ideia de autovalores e autovetores. Tá bom? Então,
Vamos voltar então, vamos voltar para aquela equação básica. Então, sempre que a gente está falando de autovalores e autovetores, a gente está associado a essa equação básica desse capítulo. A que multiplica um vetor x vai ser igual a um fator escalar vezes esse próprio vetor x. Tá bom? Então, os vetores x são vetores especiais, são só alguns vetores que existem para uma determinada matriz, e esse lambda é um número especial que vai dizer se, ao aplicar A nessa direção de x, o que vai acontecer com esse vetor de x. Ele vai ser incompridado, encurtado, vai virar para o outro lado, sempre na mesma direção. Tá bom? Então, alguns casos especiais. Né? Vamos enxergar como é que a gente consegue trabalhar em cima disso. Digamos que A seja igual à matriz identidade, seja qual for a dimensão dela, tá? Quando A é a matriz identidade, essa equação AX igual a X é a definição da identidade, né? IX é igual a X, para qualquer vetor X. Então a gente está entendendo, né? Lembre-se que nessa equação aqui de cima, nessa equação básica, AX igual a lambda X, a gente chamou os X de autovalores. Então quando A é a identidade, qualquer vetor X de dimensão compatível com a matriz, óbvio, né? Qualquer vetor x é um autovetor da identidade. Então, a matriz de identidade tem infinitos autovetores. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Essa então é uma primeira observaçãozinha. Para cada um, ainda para a matriz de identidade, né, vocês percebem que o lambda aqui, então todos os autovalores, então que é o fator de escala, são iguais a 1. A gente não mudou o comprimento de nada. Né? Quando A é matriz de identidade, a gente conseguiu escrever isso pensando na forma básica ali, na equação básica do nosso problema de autovalores e autovetores. Tá? Só que o caso da matriz de identidade é um caso super especial. Tá? Na maior parte dos casos, a gente não vai ter uma quantidade gigantesca aí de autovetores e de autovalores. No caso geral, uma matriz 2 por 2, e a gente sempre vai trabalhar com matrizes quadradas aqui, tá? A gente vai trabalhar sempre com matrizes quadradas. Como a gente vai ver mais pra frente, não faz muito sentido a gente pensar em autovalores e autovetores de matrizes retangulares, beleza? Então, no caso geral, uma matriz que seja 2 por 2 terá dois autovetores e cada um corresponde a um autovalor. Então, essa dimensão da matriz, né, uma matriz n por n, ela geralmente vai ter n autovalores e autovetores. Tá? Então, vamos começar a explicar como é que a gente consegue calcular. Né? Num caso geral, vamos pegar um exemplinho aqui e vamos tentar entender o que quer dizer a gente achar esses vetores, essas direções que não alteram, né, cuja matriz não altera. Então vamos voltar para aquela matriz lá que a gente tinha anteriormente, que eu tinha mostrado agora há pouco. Então eu tenho matriz ponto 8, ponto 3, ponto 2 e ponto 7. Tá bom? Essa matriz ela vai ter dois autovalores, tá? E dois autovetores. A gente vai achar os autovetores a partir de uma relação, até vou reescrever ela aqui um pouquinho mais para baixo, né? Mas é interessante a gente pensar o quê? Se eu tenho dois autovalores e autovetores, né, eu posso pensar no seguinte problema.
como encontrar autovetores ou autovalores. Isso vai estar relacionado com um problema que ele tem a seguinte cara: determinante de A menos lambda I igual a zero. Bom, mas parece esquisito isso, né? De onde que eu tirei isso? Tirei da cartola esse camarada? Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente de onde que a gente tirou essa relação, tá? Mas vai fazer muito sentido se vocês estão com os conteúdos frescos na cabeça de vocês de determinantes, né? A gente sabe que se a gente está procurando o determinante de uma certa matriz sendo igual a zero, isso quer dizer que essa matriz é singular, e essa matriz sendo singular, e portanto, como ela é singular, a gente vai ter mais coisas do que apenas o vetor nulo no seu espaço nulo. Tá bom? Então isso aqui é uma forma, é uma pequena observação que junta propriedades de vários capítulos que a gente já viu até agora. Tá? Então, se por enquanto vocês toparem que uma das formas da gente encontrar, vocês acreditarem por enquanto que uma das formas da gente encontrar autovalores e autovetores é utilizando essa fórmula, a gente vai ver algumas propriedades interessantes de autovalores e autovetores e depois a gente vai explicar de onde que vem especificamente. Mas já batendo o olho nela, se eu digo um determinante de uma certa matriz igual a zero, eu estou dizendo que essa matriz então é singular e, portanto, por ser uma matriz singular, se vocês lembrarem do capítulo sobre espaços vetoriais, vocês lembrarão então que a gente vai ter mais do que apenas o vetor nulo no seu espaço nulo. Tá bom? Então vamos lá. Exemplo, agora sim vamos falar daquela matriz. Essa matriz é ponto 8, ponto 3, ponto 2, ponto 7. E a gente está buscando, então, determinante da seguinte matriz: A menos lambda I. Lambda I, sempre que você pega um escalar e multiplica por uma matriz de identidade, esse escalar aparece nas diagonais da identidade. Tá? Então, quando eu estou buscando o determinante da matriz A menos lambda I, eu estou buscando, então, o determinante da seguinte matriz, que é ponto 8 menos lambda, ponto 3. Os termos fora das diagonais não são alterados e os termos das diagonais recebem esse menos lambda. Então, eu estou buscando isso e eu quero saber quando que esse cara vai ser igual a zero. A gente sabe as fórmulas de cálculo de determinantes de matriz, tá? E a gente pode, então, fazer essa conta, né? Eu vou ter ponto 8, né? Vamos tentar escrever em forma de fração. Ponto 8 são 4 quintos, né? 4 quintos menos lambda vezes 7, são 7 sobre 10, menos lambda, esse é a diagonal, essa diagonalzinha aqui, menos essa outra diagonal que eu tenho ali. Então isso aqui menos ponto 3, que é 3 dividido por 10, vezes 0,2, que é 1 quinto. Tudo isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então a gente consegue fazer a distribuição desse produto que a gente tem aqui internamente, né? Então a gente vai ter 4 quintos vezes 7 décimos para começar. Depois a gente vai ter menos 4 quintos vezes lambda, menos 7 décimos vezes lambda, mais lambda ao quadrado, menos 3 vezes 10 quintos igual a zero. A gente deixa, então, acha que esse lambda ao quadrado, vamos deixar ele sozinho. Depois eu tenho, né, mínimo múltiplo comum, esses dois camaradinhas que estão multiplicando lambda. A gente está botando aqui em evidência, vamos botar 10 em evidência. Dividido por 5 dá 2 vezes 4 deu 8. E 8 com 7 deu 15. Tá? Então eu tenho 15 décimos de lambda. Posso cortar esses camaradinhas aqui, ficou 3 meios. Beleza? Depois aqui eu tenho
Ah, vamos botar aqui em evidência os 50 mesmo, né? Então eu tenho 50 embaixo dessas frações. Em cima eu tenho 28 menos 3. Isso aqui vai dar então 21. Não, 25 sobre 50. Então esses dois caras aqui dão 1 meio. Isso aqui vai ser igual a zero. Então na verdade a minha equação é a seguinte: menos 3 meios de lambda mais 1 meio igual a zero. E a gente consegue fatorar esse camarada da seguinte forma. Tá? Daria talvez um pouquinho de trabalho até achar sozinhos, mas a gente poderia falar que esse produto era igual a lambda menos 1 vezes lambda menos meio igual a zero. Tá bom? Então esse determinante ali, eu estou procurando quando que esse determinante vai ser igual a zero. E isso aqui claramente vai ser igual a zero quando lambda 1 for igual a 1 e quando lambda 2 ou quando lambda 2 for igual a meio. Então, são essas duas alternativas que a gente tem para que esses caras sejam nulos, né? Para que esse determinante seja nulo. Tá bom? Então, essa matriz, né, a matriz A menos lambda, aí ela se torna singular quando a gente tem esses dois valores. Tá? Agora nos falta achar esses caras, então, são os autovalores, desculpa, dessa matriz. Então, para cada um deles, a gente vai achar qual que é o autovetor correspondente. Tá bom? Então, a gente sabe que, associado a cada um desses lambdas, a gente tem um determinado vetor. Então, eu sei que A vezes um determinado vetor x1 que eu ainda não sei quanto é que vale, vai ser esse lambda 1 vezes esse próprio x1. Então, eu estou procurando quem que é o vetor x1 que permanece exatamente do mesmo comprimento quando é multiplicado por A. Tá? Então, a gente vai trazer aqui, jogar esse cara de volta, né? Pensem que esse lambda vezes um vetor x1, eu posso escrever isso da seguinte forma. Eu posso escrever lambda 1 vezes a identidade vezes x1. Tá bom? E lambda 1, nesse nosso caso, ele vale 1. Então, basicamente, o que eu tenho, trazendo essa identidade lá para o outro lado, eu sei que A menos a identidade vezes x1 vai ser igual a zero, como esse meu lambda 1 é igual a zero. Da mesma forma, eu posso achar A vezes x2 vai ser igual a lambda 2 vezes x2, que vai ser igual a lambda 2 vezes a identidade vezes x2, jogo isso para o outro lado. Vou ter A menos lambda 2 vezes a identidade vezes x2, isso aqui vai ser igual a zero. Tá bom? Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem A menos a identidade vezes um vetor x1. A era 0,8 menos a identidade, a gente vai ter então menos 0,2, 0,3, 0,2, e eu tinha 0,7, então eu tenho menos 0,3 vezes o vetor x1, isso aqui vai ser igual a zero. E a gente observa então que apenas por inspeção poderia ter várias maneiras de resolver esse sistema agora, tá? Poderia simplesmente somar a primeira linha com a segunda e tal, a gente teria várias opções diferentes. Mas a gente conseguiria achar, por exemplo, que esse vetor x1 ele é um vetor que tem o seguinte formato. Eu não posso aplicar eliminação, na verdade, não posso somar uma linha com a outra, porque senão eu vou posso mudar potencialmente o tamanho desse vetor x1, mas dá pra gente perceber que quando o x1 tem o seguinte formato, de ponto 6 e ponto 4, isso aqui é válido. Tá? Então põe ponto 6 e ponto 4 ali, tem menos 2 vezes ponto 6, e depois ponto 3 vezes ponto 4, e depois embaixo a gente tem 2 vezes ponto 6 e menos 3 vezes ponto 4. A gente observa que esses caras aqui são nulos. Tá? Então eu achei o vetor x1, é uma forma da gente achar esse cara. E da mesma forma, aplicando isso para o outro vetor, né, para achar o outro vetor aqui, a gente vai ter então a matriz que era A menos metade da identidade, então eu tenho ponto 8 vezes menos ponto 5, eu tenho ponto 3. Depois eu tenho o mesmo ponto 3 aqui, ponto 2 aqui, e depois tinha ponto 7 menos metade,
tem ponto 2 aqui, vezes o x2, isso aqui vai ser igual a zero, e a gente consegue chegar à conclusão que x2 vale meio e menos meio. Tá bom? Muito bem. Então a gente percebeu, né, que quando eu pego a matriz A original e multiplico por esse vetor x1, ele vai me dar exatamente esse vetor x1. Então, tantas vezes quantas eu for aplicando essa matriz A sobre esse vetor x1, eu sigo sempre tendo esse x1, porque o alto valor associado a ele é igual a 1. E para o vetor x2, cada vez que eu aplico esse vetor A a esse vetor x2, a gente vai sempre multiplicando pelo alto vetor, pelo alto valor de meio, né? Então ele vai sempre reduzindo pela metade o seu comprimento, mas está sempre nessa mesma direção, tá bom? Então, observando o que isso acontece, né? Se eu aplico A ao quadrado, o que acontece? Os autovetores permanecem os mesmos. E os autovalores são elevados ao quadrado. Tá, então, aplicar duas vezes a matriz A sobre um determinado vetor, a matriz A ao quadrado, então, ela segue tendo os mesmos autovetores, mas os autovalores eles estão sendo multiplicados a cada vez que a gente aplica. Tá? E isso explica, então, como é que a gente utilizou esse conhecimento dos autovetores para determinar como é que funcionava A elevado a 100. Tá? Então, A elevado a 100 mantém os mesmos autovetores, então os x1 e x2 são os mesmos de A, e o que a gente sabe é que lambda 1 vai ser igual de A na 100, né? Lambda 1 vai ser igual ao lambda 1 elevado à centésima potência, e o lambda 2 vai ser igual ao lambda 2 da matriz original elevado à centésima potência. Tá? Então vou botar esse lambda 1 linha, que é o associado a essa matriz 100. Ele vai ser igual simplesmente 1 elevado à centésima potência, que nesse nosso caso vai ser igual a 1. E o lambda 2, associado a esse camarada aqui, é simplesmente o lambda 2 original, que era meio elevado à centésima potência. Então, meio elevado à centésima potência. Isso aqui está se aproximando de zero. A gente está chegando cada vez mais próximo de zero. Muito bem, então, esses vetores, né, para esses dois vetores, eles não mudam de direção, eles só têm esse fator de escala associado aos autovalores, né? Mas tem outros vetores que mudam de tamanho, né? Então, para um vetor genérico, ou seja, não necessariamente um autovetor, na verdade, geralmente não um autovetor, a gente consegue separar a influência. A gente sempre vai conseguir fazer esses vetores, né? Conseguimos expressar eles como combinações dos autovetores. Então imagina que eu tenho um determinado vetor x genérico que vale a 0.8, 0.2, por exemplo. Não é nenhuma das duas direções principais desse cara. A gente vai conseguir expressar ele como uma combinação dos dois autovetores que a gente viu anteriormente, né, que seriam então o ponto 6 e ponto 4 do x1, e depois se eu multiplicar ponto 2 vezes aqueles outros o segundo autovetor, tá? Eu fiz uma besteira aqui, na verdade, né? O autovetor associado a esse camarada, logicamente, não é menos meio e meio, né? Ele é 1 e menos 1. Eu estava mostrando qual que era o resultado de aplicar A vezes x2
Então, isso aqui, o meio, meio e menos meio, era lambda 2 vezes o x2. Tá? Então, observe, se eu jogar x2 aqui, essa é a direção definida por eles. Tá? Então, peço desculpas ali. Então, eu tinha ali, x1 era 0,6 e 0,4, e 0,2 vezes o outro camaradinho aqui, ele era simplesmente 0,2 menos 0,2, e com isso a gente conseguimos fazer a separação de um determinado vetor a respeito, a partir de combinações desses outros caras. Tá? Pois bem, pois bem, pois bem. Então, o que está acontecendo? Qual que é a visualização que a gente tem? Né? Então, num determinado espaço, por exemplo, eu tenho, na hora que eu identifiquei um autovetor, né, se esse aqui é o vetor x1, tá? Para aquela matriz que a gente tinha visto, eu sei que aplicar A sobre x1 vai deixar ele exatamente igual. A sobre x1 vai ser igual a x1, que vai ser igual a 0,6,4. Em seguida, a gente tem uma outra direção, x2. Esse cara aqui valia 0,6,4. A gente tem essa outra direção que vale 1 menos 1. E na hora que eu aplico AX2, ele vem lá da origem. Na verdade, ele tinha um tamanho, né? O x2 estava aqui, na verdade. Lembre-se que o alto valor era menor do que 1, né? Então o x2 estava aqui. 1 menos 1. E esse cara aqui era o AX2, que vai ser igual ao lambda 2 vezes o x2, quando lambda, como lambda é igual a meio, lambda 2 é igual a meio, e esse cara aqui, lambda 1, era igual a 1. Então, estou aplicando esses vetores sobre essas direções, né? Aplicando a matriz sobre essas direções, e a gente observa assim, um vetor que estava ali na direção x1 ele permaneceu exatamente igual, um vetor que estava na direção x2 ele simplesmente reduziu de metade o seu tamanho. Tá? Muito bem, muito bem, muito bom. Então, voltando, né? Desculpa, acho que eu devia ter falado essa visualização antes, tá? Então, mas observando o que estava acontecendo com esse vetor, genérico 0.8, 0.2, quando eu faço então a matriz A aplicada sobre ele, a gente pode pensar, já que ele é uma combinação desses autovalores, né, desses autovetores e autovalores, né, eu posso pensar em fazer isso aqui. E a gente sabe então que para cada um desses casos, né, quando eu estou fazendo isso A vezes esse autovetor, da definição de autovetores a gente tem que isso aqui vale lambda x1 e que esse outro camarada aqui vale lambda 1 x1 e esse outro cara aqui vale lambda 2 x2. Certo? Então a gente tem, ao fazer a operação A sobre um determinado vetor genérico, na verdade, se eu conhecer os autovalores e autovetores, eu consigo separar esse cara. Eu expresso qualquer vetor genérico como combinação desses autovetores, e depois, ao aplicar essa matriz A sobre eles, basta eu pegar esses autovetores e multiplicar pelos autovalores que eu já conheço. Tá bom? Então, esse camaradinho aqui para nossa matriz segue sendo 0,6 e 0,4. E esse outro camarada vai ser 0,2 vezes meio, né, que é o autovetor da segunda direção, vezes 1 menos 1. Ou seja, A vezes x, esse x genérico 0,8 e 0,2, a gente chega à conclusão que ele é 0,7 e 0,3. E a gente pode conferir que isso é real voltando na forma original de A, né? Se eu pegar A vezes x e a partir das coordenadas de A, a gente vai ver que esses caras aqui são correspondentes perfeitamente. Então, a gente só está mostrando que a partir da formulação de autovalores e autovetores, a gente consegue expressar a ação de uma matriz sobre um determinado vetor como uma combinação de coisas que acontecem nas direções principais. Né? Os autovetores são as direções principais de uma matriz. Tá bom? Muito bom. Então, voltando ainda mais uma vez lá no nosso caso de A elevado a 100, né? A elevado a 100 nesse contexto vai ser o quê? Vai ser, então, apenas o vetor x1, como lambda 1 é 1, né? Mas a gente vai ter
esse a elevado a 100 multiplicado por aquele vetor, logicamente, né? Eu tenho que agir com esse cara sobre alguém. Então eu tenho apenas o x1, depois eu tenho 0,2 vezes o vetor o alto valor lambda 2 elevado à centésima potência vezes o segundo alto vetor. E esse camaradinho aqui, como ele tende a ser igual a zero, nos sobra aproximadamente apenas 0,6 e 0,4. Tá? Então vai ser 0,6 e 0,4 mais isso aqui é igual 0,6 e 0,4 e alguma coisa que é praticamente zero. Né? Tem alguma coisa diferente de zero, mas é praticamente zero, então esse cara aqui a gente pode dizer que é aproximadamente 0,6 e 0,4. E a gente observa que isso é exatamente exatamente a primeira coluna dessa matriz A elevado a 100 que a gente tinha mostrado anteriormente. Tá? O que isso tem a ver, então, com estados permanentes, que eu tinha falado antes, e mais alguma coisa que muda ao longo do tempo? Então, se a gente pensar, se a gente considerar cada aplicação de A como contendo uma parte estática ou constante, e outra parte transiente, né? Algo que muda com o tempo, a gente consegue ver que essa parte constante está associada ao vetor x1 e ao lambda 1. Como esse lambda 1 sempre vale 1, né? À medida que a gente vai aplicando, cada vez que a gente aplica de novo, isso é a parte que é constante. Né? Tantas vezes quantas... Para cada vez que a gente aplica A sobre alguma coisa, a gente vai ter uma parte que é constante e outra parte que está variando. A parte que é constante claramente está associada a esse vetor x1, que tem lambda 1 igual a 1. E a outra parte que é transiente está associada ao vetor x2 e lambda 2. Especificamente no nosso caso, como lambda 2 é menor do que 1, essa parte transiente está tendendo a zero. Quantas vezes mais eu aplicar A sobre um determinado vetor, mais próximo essa parte transiente está se aproximando de zero. E aqui a gente está enxergando, né, a motivação, mais uma vez, né, isso aqui está associado. Então, se eu tenho uma determinada matriz que descreve essa parte constante e uma parte de decaimento aí ao longo do tempo, né, fica claro da gente enxergar isso através dos autovalores e autovetores. Né? Um autovetor que vale 1 é a parte que é constante, que não vai mudar nunca, tantas vezes quantas eu aplicar essa matriz. E a parte que está decaindo é o autovetor que está associado a um valor menor do que 1. Tá bom? Muito bem. Vamos falar agora da equação. Vamos voltar ali a falar dessa equação principal ali de autovalores e autovetores, né, que a gente simplesmente mencionou o determinante de A menos lambda I como se fosse algo que saiu do nada, né, mas é bom a gente entender como isso funciona. Tá? Então vamos pegar aqui então de novo, né, a nossa equação básica. A gente tinha então A vezes x é igual a lambda vezes x, quando x é alto valor e lambda alto vetor, desculpa, né, x alto vetor e lambda alto valor, equivalente a esses caras. Então, no lugar desse lado de cá, eu vou fazer aquela manipulação que a gente já tinha feito antes, né? Lambda vezes um vetor x vai ser a mesma coisa que lambda i vezes esse vetor de x. E agora eu vou jogar todo mundo para o lado direito, né? E a gente chega, então, à conclusão que eu tenho a vezes x menos lambda i vezes x. Isso aqui é igual a zero e eu posso botar esse cara em evidência. Botar x em evidência, então eu vou ter a menos lambda i vezes x. Isso é igual a zero. Então, quando x é um alto valor e lambda é um alto vetor,
essa equação é válida. Tá? Ou seja, se quando eu tenho um alto valor, x é um alto valor e lambda é um alto vetor, isso aqui é válido. Isso só é válido, né, x, essa equação só é válida para x x diferente de zero. Lembre-se que qualquer matriz vezes um vetor x igual a zero sempre tem a solução trivial de x igual a zero. Né? Então, o vetor nulo sempre é parte do espaço nulo. Então, isso aqui só é válido para x diferente de zero se essa matriz A menos lambda I for singular. Isso é uma propriedade que a gente já viu de matrizes lá atrás. Tá? Então, ser singular quer dizer o quê? Ter mais do que o vetor nulo no espaço nulo dessa matriz. Tá? E isso acontece, agora que a gente já tem a nomenclatura de determinantes, né? Então, se ele está singular, isso só acontece se esse determinante dessa matriz A menos lambda I for igual a zero. Então, a gente já tinha mencionado isso um pouquinho antes ao longo do problema, né? Ao longo do exemplo anterior, mas agora a gente está formalizando e a gente vai explorar mais detalhes do que isso representa. Tá? Então, a gente tem essas duas relações aqui, que vão nos ajudar a trabalhar autovalores e autovetores. Uma equação de determinante de uma certa matriz igual a zero vai nos fornecer o que chamamos de polinômio característico. Polinômio característico é, então, uma equação cujas raízes serão os autovalores que a gente precisa. Tá? Então, observe. Para uma equação como essa, né, se A é de ordem n por n, eu estou vendo que essa matriz A menos lambda I, ela tem a seguinte cara. Né? A gente tem A11 menos lambda, depois A12, até A1n, A21, na diagonal A22 menos lambda, A2n, e dessa forma até lá no final, onde a gente tem ANN menos lambda. Tá? Pelo que a gente viu já de determinantes, né, a gente sabe que, no máximo, o determinante dessa matriz aí, ela vai estar associado, a gente vai conseguir saber que esse determinante vai envolver, no máximo, potências de ordem n de lambda. A gente pode ter lambda n-1, n-2, assim por diante, tá? Mas no máximo, a potência máxima que a gente tem é lambda n para um polinômio como esse. Tá bom? Então, a gente vai utilizar essa equação de determinante de a menos lambda i igual a zero. Com o polinômio característico, a gente vai achar os lambdas i's, que são as raízes do polinômio característico. Então, os autovalores são as raízes desse polinômio característico. E com cada lambda i,
nós buscaremos o xi correspondente. Tá? E como é que a gente acha esse xi correspondente? Voltando para a fórmula original, então A menos lambda I vezes a identidade, vezes o xi vai ser igual a zero. Então, conheço lambda I, então esse cara aqui vai ser todo conhecido. Depois de ter resolvido o polinômio característico, esse cara é todo conhecido. E eu vou descobrir, então, qual que é o vetor. O xi, então, vai pertencer ao espaço nulo dessa matriz ali. Tá? Então, a gente vai utilizar isso. Vamos para um exemplo, então. Temos a seguinte matriz. A igual a 1, 2, 2, 4. Batendo o olho nessa matriz, a gente já sabe que ela já é singular, porque a segunda coluna é o dobro da primeira, ou a segunda linha é o dobro da primeira. Então, as colunas não são independentes. Tá? Ou seja, né, ela é singular por si só, ela já é singular, e, portanto, o determinante de A é igual a zero. Tá? A gente quer saber quais são os seus autovalores e seus autovetores. Então vamos voltar na fórmula básica, né? A menos lambda I, a gente vai ter um determinado formato, a gente vai chegar, então, 1 menos lambda, 2, 2, 4 menos lambda. Essa é a matriz A menos lambda I. Então eu estou procurando o determinante dessa matriz A menos lambda I. E isso a gente pode utilizar a nossa formulazinha de novo. Então tem 1 menos lambda, 4 menos lambda, menos 4. Vamos lá, então tenho 4 menos 4 lambda menos lambda mais lambda ao quadrado menos 4. Então esses dois 4 cortaram e a gente chega à conclusão que esse camaradinho aqui é lambda ao quadrado. Deixa eu desenhar melhorzinho esses lambdas, né? Lambda ao quadrado menos 5 lambda igual a zero. O que a gente está procurando é que isso seja igual a zero. E esse cara vai ser igual a zero quando? Claramente, quando lambda for igual a zero, não tem problema nenhum a gente ter um dos determinantes, um dos autovalores ser igual a zero, tá? Não tem questão nenhuma. Na verdade, isso sempre acontece quando a matriz original é singular. E isso vai ser igual a zero quando o lambda for igual a 5. Então eu tenho duas raízes para esse polinômio. Tá? Então isso poderia ter sido feito, mais uma vez, fatorando. Né? Então se eu botar lambda em evidência, isso aqui vai ficar lambda vezes lambda menos 5, isso aqui é igual a zero. Tá? E com isso a gente descobre, então, quando lambda for zero ou quando lambda for igual a 5. Esses caras são as raízes desse polinômio. Tá bom? Muito bem, então achamos os autovalores. Agora a gente vai procurar os autovetores associados a cada um deles. Então, para cada um desses lambdas, a gente vai resolver a nossa equação de base. Então, quando lambda 1 é igual a zero, a gente chega à conclusão que a gente vai ter A menos lambda 1 vezes I vezes x1 é igual a zero. Ou seja, né, se lambda é igual a zero, eu sei que A vezes x1 é igual a zero. Certo? Porque eu estou multiplicando zero pela identidade, então ficou simplesmente A vezes x1 é igual a zero. E a matriz A, então, é aquela que a gente tinha antes, 1, 2, 2, 4, multiplicado por um determinado vetor que tem coordenadas y e z, por exemplo. Tá? Então, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente tem algumas opções diferentes, né, para resolver esse sistema, tá? Mas seja qual for a opção que a gente escolher, a gente vai chegar à conclusão que y e z valem 2 e menos 1. Certo? Posso resolver esse sistema de qualquer forma diferente, tá? Então, o sisteminha ali tá bem estruturado, a gente pode pegar e utilizar qualquer ferramenta que vocês quiserem para resolver esse camarada ali.
Muito bem. Muito bem. Então, esse é um camaradinho ali que resolve esse nosso sistema. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa para lambda 2. Vamos montar o nosso problema. A menos lambda 2 vezes I vezes x2 é igual a 0. E o lambda 2 agora vale 5, né? Então, a nossa matriz ali, associada a esse problema, a matriz A tinha 1 na primeira posição, eu estou fazendo 1 menos 5, ficou menos 4. Nas diagonais ficou tudo igual, 2 e 2, e depois eu tinha 4 ali, menos 5, eu tenho menos 1 multiplicado por alguma coisa que tem as coordenadas y e z, isso aqui vai ser igual a 0. E a gente descobre, então, que x2 vale 1 e 2. Tá? Quando x2 vale 1 e 2, o lambda associado a ele vale 5. Muito bem. Então, sempre que a gente tiver que a matriz A for singular, um dos autovalores já é igual a 0, tá? Como a gente chegou à conclusão. Mas isso não tem problema nenhum, tá? A gente pode achar isso de qualquer uma dessas formas. Muito bem, muito bom, muito bem. Então vamos lá, seguindo adiante. Quero falar mais alguma coisa disso ou não? Acho que não. Muito bem. Então, seguindo adiante, o que a gente vai ver agora é o seguinte. Então, casos especiais, tá? Casos especiais que a gente vai considerar. Então, no caso mais geral, né, quando a gente tem uma matriz 2x2, por exemplo, a gente vai achar duas direções, que são direções principais definidas pelos autovetores. Tá? Esses vetores, né, pode acontecer desses dois vetores serem coincidentes. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, lambda 1 igual a lambda 2, né, se eu faço as minhas contas, eu tenho raízes repetidas ali desse nosso polinômio característico, tá? As duas raízes, eu tenho 5 e 5, por exemplo, são as duas raízes que resolvem esse vetor, esse polinômio característico. Então, x1 é coincidente com o x2. A gente vai fazer todo esse trabalho e a gente vai achar simplesmente uma direção. Então, uma matriz que tenha esses dois vetores, autovalores iguais, né, pode ter apenas um autovetor independente do outro. Tá bom? Então vamos seguir adiante, né, para falar algumas outras coisas. Tá? Isso era um caso especial de uma matriz 2x2 e a gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente. Então, vamos entender por que a gente não pode mais utilizar, a gente tinha mencionado no começo da aula, né, que a gente não podia mais contar com as ferramentas de eliminação de Gauss para resolver, para mudar a minha matriz. Né? Então observe o seguinte, o que a gente está querendo, né?
A gente gostaria, então, sempre que a gente precisa ter um problema de autovalores e autovetores, a gente está pegando o determinante de uma matriz assim, tá? E a gente sabe de propriedades de determinantes que se essa matriz A menos lambda I for uma matriz triangular, o determinante é simplesmente produto dos termos da diagonal. Então, se eu conseguisse chegar, né, e vocês percebem que lambda I sempre vai ser uma matriz que é triangular, né, na real é diagonal. Então, se A fosse uma matriz triangular, A menos lambda I também seria uma matriz triangular. Então a gente pensaria, né, pô, legal, então vamos deixar essa matriz triangular, vamos triangularizar essa matriz, né, transformar A em U, e a partir do momento que eu transformei A em U, vai ser super fácil achar esse determinante. Só que, quando a gente faz operações de linha, como na eliminação gaussiana, a gente acaba mudando os autovetores, autovalores de A. Então a pergunta que chega é o seguinte, né? Então, como poderíamos diagonalizar ou triangularizar, por exemplo, a matriz, né? Uma matriz sem mudar seus autovalores e vetores. Isso é importante por quê? Porque calcular determinantes, a gente viu, né, quando esses determinantes vão crescendo de ordem, quando a gente passa de uma matriz 2 por 2 para 3 por 3, 5 por 5, 100 por 100, 1000 por 1000, coisas que vão facilmente aparecer em resoluções de problemas de interesse de engenharia, por exemplo, a gente está crescendo muito rapidamente o custo computacional do cálculo de um determinante. Então, se eu conseguisse ter uma operação que triangularizasse essa matriz, que diagonalizasse essa matriz, a gente teria menos gasto associado ao cálculo do determinante. Né? E o cálculo do determinante está necessário para a gente achar o polinômio característico. Tá bom? Então, vamos observar, né? Então, essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder. A gente vai conhecer um tipo especial ali de diagonalização, de decomposição das matrizes que vai chegar nessa condição, de chegar numa matriz diagonal que tenha os mesmos autovetores e autovalores da matriz original. Então a gente começou com a matriz A. Começando com a matriz A, 1, 3, 2 e 6. Percebemos segunda linha, dobro da primeira, segunda coluna, o triplo da primeira. Tá? Então é uma matriz singular. Se a gente aplica a eliminação de Gauss, a gente vai chegar em um passo na matriz U. Eu pego duas vezes a primeira linha e diminuo da segunda, me sobrou apenas a primeira linha e a segunda linha ficou zero. Aplicando os conhecimentos as coisas de autovalores e autovetores, né, sobre a matriz A, a gente consegue enxergar que lambda 1 é igual a 0, lambda 2 é igual a 7. E aplicando agora sobre a matriz U os conhecimentos que a gente tem de autovalores e autovetores, né, então pegando U menos lambda I e achando o determinante desse camarada, a gente vai chegar à conclusão que lambda 1 é igual a 0, compartilhando esse cara, mas o lambda 2 vai valer 1 para essa matriz.
tá bom? Então, complicado, né, a gente trabalhar dessa forma, né? Então, vocês percebem, uma coisa que é interessante da gente ver que numa matriz triangular como essa, né, os dois autovalores que a gente acha através dos polinômios característicos são termos das diagonais dessa matriz, tá bom? Só que a gente percebe que esses caras são diferentes. A gente vai comparar esses dois caras, então, diferentes por conta das operações de eliminação. Nesse caso foi uma operação apenas, né? Mudei a segunda linha ali e acabou ficando diferente. Mas o que fica igual nessas duas matrizes? Então a gente mostrou as diferenças, né? A gente viu que os autovalores e autovetores dessas matrizes, os autovalores, desculpa, das matrizes A e U são diferentes, mas tem algumas coisas que se mantêm. Tá? Então a gente vai observar o seguinte, a primeira propriedade que a gente vai ver é o seguinte. O produto dos autovalores vai ser igual ao determinante da matriz. Vamos ver se isso é verdade. Na matriz A, a gente tem 1 vezes 6 numa diagonal, menos 3 vezes 2 na outra diagonal. Então, o produto desses caras, o determinante dessa matriz deu zero. E o produto desses autovalores deu zero também. Então, lambda 1 vezes lambda 2 deu zero. E aqui o determinante era 1 vezes 0 menos 3 vezes 0, isso dava zero também. E o produto desses determinantes, o produto dos autovalores também deu zero, que é igual ao determinante dessa matriz. Tá? Além disso, isso é válido para qualquer matriz, tá bom? Então, sempre que você calcular o produto, você sabe que o determinante dessa matriz vai ter que ser igual ao produto de todos os autovalores dessa matriz. Outra coisa que a gente sabe, outra propriedade, que eu não estou provando aqui agora nem nada, tá? A gente sabe que a soma desses autovalores vai ser igual, vai ser igual à soma dos elementos na diagonal. Essas duas propriedades são propriedades muito importantes. E essas propriedades vão nos ajudar a fazer várias coisas interessantes relacionadas ao cálculo de autovalores e autovetores. Tá? Então a gente precisa definir os nomes para algumas dessas propriedades aqui. A soma dos elementos ao longo de uma diagonal, isso é uma propriedade de matriz. A gente vai chamar de traço da matriz. Então, o traço da matriz A é a soma dos elementos da diagonal. Quando a gente olha aqui, funciona, né? Os elementos da diagonal, a gente tem 1 mais 6, isso daqui dá 7, e a soma dos autovalores, 0 mais 7 deu 7. Para a matriz U, mesma forma, 1 mais 0 deu 1, soma dos autovalores, 0 mais 1 deu 1 também. Tá? A gente vai ver que isso é uma propriedade mesmo das matrizes. Tá? Então, o traço de A1, 1 mais A2, 2 mais até ANN, uma matriz N por N. Isso vai ser exatamente igual ao traço, que vai ser igual a lambda 1 mais lambda 2 mais lambda N. Então, essa propriedadezinha última que a gente tinha dito ali relaciona os termos da matriz original sem ter feito nenhuma operação sobre ela e a soma dos autovalores. Então isso vai ser uma forma interessante da gente conferir
autovalores e autovetores. Né? Então, a gente pode utilizar essa propriedade para achar algumas coisas. Tá? Muito bem. Então, tá. Então, se eu sei que isso é válido para qualquer matriz, né, e a gente sabe das propriedades de determinante, como a gente tinha visto que quando uma matriz é triangular ou diagonal, né, a matriz diagonal é um caso especial de uma matriz triangular, o determinante é o produto dos termos da diagonal. Então, se eu conseguisse trabalhar sempre com uma matriz diagonal ou triangular, a gente conseguia calcular tudo de uma vez só. A gente conseguia calcular o determinante, conseguia achar os autovalores, os autovetores de uma forma muito mais simples. Tá? Então, voltamos nessa motivação. Né? A gente vai chegar em algum momento a resolver e achar essa forma de triangularizar e diagonalizar uma matriz para que a gente ache essas coisas de uma forma mais rápida. Tá? Então, antes da gente falar especificamente sobre esse tipo de matriz, vamos falar sobre algumas outras coisas. Tá? Autovalores imaginários. Então, quando a gente está procurando esses autovalores, né, através dos polinômios característicos, às vezes a gente pode chegar à conclusão de que a gente não ache, que não existam números reais que sejam raízes de um determinado polinômio. Vamos um exemplo, tá? Pegue uma matriz de rotação. Uma matriz de rotação, por exemplo, que tem a seguinte cara: 0, menos 1, 1 e 0. Essa matriz, ela não tem autovalores reais. Por quê? Vamos montar o polinômio característico dessa matriz e a gente vai enxergar, né? Então, o que a gente está procurando para achar os autovalores é pegar Q menos lambda I de identidade aqui, igual a zero. Então, Q menos lambda I vale quanto? A gente tem uma matriz que tem menos lambdas, né? A gente tinha zeros nas diagonais, agora a gente tem menos lambdas, menos 1 e 1. E o determinante dessa matriz, então, vale lambda ao quadrado mais lambda ao quadrado menos menos 1, então lambda ao quadrado mais 1 é igual a zero. E a gente chega à conclusão, então, que lambda ao quadrado vai ser igual a menos 1. Não existe número real que é elevado ao quadrado de menos 1, mas se vocês lembrarem um pouquinho de números complexos, né, a gente sabe que um número complexo i resolve esse nosso problema. Né? Então eu tenho lambda 1 igual ao número complexo, não i, i, e lambda 2 igual a menos i. Tanto i quanto menos i resolvem essa nossa equação. Tá? Só que a gente percebe que esses dois caras são números complexos, não temos autovalores reais. Vamos pensar nas nossas propriedades que a gente viu ali antes. Quanto é que vale o traço dessa matriz? Lembre-se que o traço é a soma dos elementos da diagonal. O traço de Q vale zero, e o traço de Q menos lambda I vale zero também. O traço... Isso, o traço vai valer a soma dos elementos da diagonal vai ser igual à soma dos autovalores e autovetores, né? E esse soma vai ser zero, que eu tenho mais i com menos i, somados dão zero. E o determinante vai ser o produto dessas duas matrizes, né? Então o determinante da matriz original era 0, menos 1 na outra diagonal, menos menos 1. Tá? Então o determinante valeu 1. E eu tenho então i vezes menos i, isso vai dar então i com i dá menos 1, com esse sinal de menos dá mais 1. Então o determinante dessa matriz valeu 1. Então corresponde, né, na matriz original, o traço vai ser a soma dos autovalores, e o determinante é o produto dos autovalores. Tá?
Então... Beleza. E agora a gente vai ver o que está acontecendo, então, se esses são os autovalores dessa matriz. Vamos tentar descobrir quem são os autovetores correspondentes, tá? E os autovetores correspondentes são o que, então? Vamos pegar essa matriz Q original, multiplicado por um determinado vetor x, que vai nos dar, então, lambda x. Né? Essa é a equação básica, que x igual a lambda x. E a gente vai, então, calcular esses camaradinhos ali. Com isso, para lambda 1 igual a i, a gente vai chegar à conclusão que x1 vai ser o vetor 1 i, e para lambda 2 igual a menos i, a gente vai chegar à conclusão que x2 é igual a i1. A partir dessa equação a gente vai chegar nisso. Então a gente vai ter autovalores complexos e autovetores complexos. Tá? E com isso a gente consegue, olhando para essa matriz, né, vocês observem que Q é uma matriz ortogonal. Lembre-se o que isso quer dizer. Isso quer dizer que as colunas de uma matriz são... Cada uma dessas colunas é independente das outras, formam uma base, e essa é uma base ortonormal. Existe um ângulo reto entre as colunas dessa matriz. Tá? Então, Q é uma matriz ortogonal, e nesse caso, para todas as matrizes ortogonais, né, o valor absoluto de cada lambda é igual a 1. Tá? Isso é uma propriedade de cada um desses, para todas as matrizes ortogonais. Tá? Além disso, Q é uma matriz que a gente chama de antissimétrica. Então, existe um eixo de simetria, que não é o eixo principal da matriz, que é o eixo, a diagonal oposta do que é a diagonal principal dessa matriz. Tá? Então, isso é o que a gente chama de uma matriz antissimétrica. E quando a gente tem matrizes antissimétricas, todos os lambdas são imaginários. Muito bem. Então, uma matriz antissimétrica é o quê? A gente tem uma matriz que não é exatamente isso que eu falei. Não, uma matriz antissimétrica é o seguinte: é uma matriz cuja matriz transposta vale menos A. Tá bom? Então, eu estou trocando esses... ao trocar linhas e colunas, eu estou simplesmente trocando os sinais desses caras que estavam fora das diagonais. Tá? Então, desculpa, a definição que eu tinha dado antes estava equivocada, desculpa. Tá? Então, quando eu tenho esse caso, que A transposto vale menos A, todos os lambdas são imaginários. Para uma matriz simétrica, então, A transposto é igual a A, os termos fora da diagonal são iguais aos termos na diagonal. A gente tem, então, estou definindo, né, o que é uma matriz simétrica, é isso aqui. A gente vai estar associando os lambdas com números reais. Antissimétricos, eles são todos imaginários. E era isso, né, em termos desses caras.
Muito bem. Então vamos seguindo adiante, falando mais sobre mais algumas propriedades de matrizes, tá? A gente vai ver, explorar propriedades de autovalores para algumas matrizes especiais. Então vamos ver o seguinte. Eu tenho a matriz A, que tem a seguinte cara, e a matriz B, que tem a seguinte cara. A matriz AB, faço o produto dessas duas matrizes, e eu chego à conclusão que ele vale isso aqui. A matriz A mais B vale isso aqui. Então, vamos ver o seguinte. Se a gente fosse pensar, por exemplo, que x, se o mesmo x fosse autovetor de A e B, a gente poderia escrever o seguinte: A vezes B vezes x seria igual ao quê? Se x é um autovetor de B, eu teria B vezes x é igual a um lambda x. Vamos escrever isso aqui separado, né? Se A é um autovetor de A e B, então AX é AX lambda x e BX é, por exemplo, beta vezes x, tá? Então, se eu estou aplicando A vezes B vezes, a um determinado vetor, se esse vetor é um autovetor das duas matrizes individuais, né, eu posso escrever o seguinte: no lugar de bx eu posso escrever beta x, tá? E beta x vai ser simplesmente beta vezes ax, estou botando esse escalar lá para frente, e a vezes x, como x também é um autovetor de a gente vai chegar então que beta vezes lambda vezes x. Então, quando eu tenho a e x autovetores de A e B, A e B tem autovalor igual ao produto dos autovalores das matrizes individuais, tá? Então, mas isso aqui, eu só posso escrever isso aqui só vale quando A e B compartilham o mesmo autovetor. No caso geral, é um caso mais comum, A e B terão autovetores diferentes, então eu não posso aplicar aquilo. Tá? Então, geralmente, no caso mais geral, a matriz AB tem autovalores diferentes do produto entre as matrizes A e B, tá bom? Então, geralmente, a gente não vai ter esse mesmo produto. Da mesma forma, eu poderia escrever a mesma coisa para a matriz A mais B, tá? Então, A mais B. Quando x é um autovetor das duas matrizes, tá? Estou aplicando a matriz A mais B sobre esse vetor x, eu posso distribuir
AX, BX, e para cada um deles a gente pode escrever lambda x mais beta x, ou seja, a gente pode ter lambda mais beta vezes x, e isso aqui, essa equação, só vale quando A mais B, quando x é um autovetor para as duas matrizes, para a matriz A e para a matriz B, e daí A mais B tem autovalores, né, iguais à soma dos autovalores, mas isso só vale quando x é autovetor de A e B. E por isso, no caso geral, quando isso não acontece, A mais B vai ter autovalores, diferentes da soma dos autovalores das matrizes individuais. Tá? Então, propriedades de autovalores, né? Estamos falando de propriedades de autovalores com relação à soma cuidado com soma e produto de matrizes. Tá? E a gente poderia fazer isso provando aqui, achando quais eram os autovalores e autovetores dessas matrizes A, B e A mais B. Tá? Elas têm autovetores diferentes e com isso a gente pode provar claramente que cada uma dessas matrizes tem autovetores diferentes e autovalores diferentes também. E a gente conseguiria provar isso facilmente. Tá? Então, quando que isso é verdade? Né? Quando que a gente consegue aplicar isso? A e B compartilham N autovetores independentes? Eles têm os mesmos N autovalores independentes. C e somente C, então é uma condição exclusiva a gente ter A vezes B igual a B vezes A. Se A vezes B é igual a B vezes A gente sabe que a gente vai ter ter os autovalores compartilhados, tá? Beleza. Muito bem. Então vamos fazer um exemplo para ilustrar um exemplo um pouquinho mais consistente, né? Para ilustrar algumas das propriedades que a gente está vendo nesse capítulo. Então vamos achar autovalores e autovetores de A ao quadrado A na menos 1 e A mais 4 vezes a identidade, quando A vale 2, menos 1 e 2. Tá bom? Então a gente vai explorar o que isso quer dizer. Tá? Quando eu tenho A igual a essa forma, se eu aplicar A duas vezes ao mesmo vetor, né, a gente consegue determinar que A ao quadrado, por exemplo, vale 5, menos 4 e 5. Tá? Basta vocês botarem duas vezes essa matriz uma vez do lado da outra e aplicando e fazendo regra de produto de matriz. Vocês chegarão a essa conclusão aqui de uma forma simplesmente, uma forma bem fácil. Tá?
Muito bem, então, uma coisa que a gente já sabe, né, a partir das propriedades que a gente tinha, traço de A, a gente pode simplesmente botar TR de A também, tá? É a mesma coisa. Então, o traço de A é a soma dos elementos das diagonais, e a gente tem aqui, a gente não sabe ainda quem que são esses autovalores, mas a gente sabe que o traço da matriz original é a soma dos elementos das diagonais da matriz original. Então, eu tenho 2 mais 2 igual a 4. O traço de A vai ser igual a 4. E, além disso, a gente sabe que o determinante, a partir das propriedades do determinante da matriz, o determinante da matriz A vai ser igual ao produto desses autovetores, os autovalores que a gente ainda não sabe quanto é que eles valem, mas a gente consegue calcular quanto é que vale o determinante da matriz A. Então, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 vezes 1 deu 3, né? Então, esse determinante, a gente já sabe que lambda 1 vezes lambda 2 vai ser igual a 3. Tá? Então, vamos tentar resolver esse camarada a partir das definições básicas. Né? Então, estou falando de autovalores e autovetores, estamos tentando resolver o seguinte problema. A menos lambda i igual a 0. A menos lambda i vale quanto? Tenho 2 menos lambda, menos 1, 2 menos lambda. Vamos achar o determinante desse camarada aqui. Então, o determinante de A menos lambda i vale, vamos fazer os produtos e tudo, depois que a gente fizer os produtos, a gente vai conseguir isolar e chegar à conclusão que isso vale lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 3 igual a 0, que eu estou procurando. Tá? Com isso, eu consigo fazer a fatoração desse camarada aqui e chegar à conclusão que eu tenho lambda menos 1 vezes lambda menos 3 igual a 0. E a gente acha, então, lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a 3. Tá? Então, só achei o polinômio característico, né? Avancei um pouquinho já mostrando a forma isolada para vocês e achei os dois autovalores. Tá? Vamos conferir, então, se deu certo, né? Traço de A, a gente sabia que tinha que ser igual a 4. 1 mais 3 é igual a 4. Lambda 1 mais lambda 2. Então, conferiu. E depois, determinante de A tinha que ser igual a 3. Isso ia ser igual a lambda 1 vezes lambda 2. 3 vezes 1, deu. Então, fiz as duas conferências para ver se a minha determinação das raízes daquele polinômio característico estavam corretos. Então, mostrando para vocês qual que é a utilidade dessa conferência. Tá? Para achar os autovetores correspondentes para cada um dos lambdas, a gente monta o sisteminha que a gente tinha. Então, A menos lambda 1i vezes x1 é igual a 0. Então, A menos lambda 1, 1. Isso é a matriz 1, menos 1, menos 1 e 1. Vezes um vetor que tem coordenadas, sei lá, x e y aqui. Isso aqui vai ser o vetor 0 e 0. Tá? Com isso, a gente acha que o vetor x1 vale 1 e 1. Em seguida, para o lambda 2, que vale 3, a gente monta de novo essa matriz. Então, eu tenho A menos lambda 2 vezes i vezes x2, isso é igual a 0. E a gente tem agora, então, tinha 2 nas diagonais, né? Menos 3 vezes a identidade, então eu tenho menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, vezes um vetor com coordenadas x e y que eu quero descobrir individualmente. Isso aqui vai ser igual a 0. E a gente acha, então, um x2 igual a 1 menos 1. Tá bom? Então, achei os autovalores e autovetores. Pelas propriedades, ele está nos perguntando quanto é que valem os autovalores de outras matrizes ao quadrado. Né? Sempre que eu estou elevando, aplicando uma matriz várias vezes, ela mantém os mesmos autovetores. Então, autovetores da matriz serão os mesmos, a matriz ao quadrado serão os mesmos da matriz A. Então, 1 e menos 1. Só que eu estou aplicando duas vezes ao mesmo vetor e a gente tem que achar quanto é que valem esses lambdas 1. Então, o lambda 1 da matriz A ao quadrado vai ser
lambda 1 ao quadrado, que vale 1, e o lambda 2 dessa matriz ao quadrado vai ser o lambda 2 original que eu achei ao quadrado, isso vai ser 9. Tá bom? Seguindo essa mesma lógica, né, a gente consegue achar, inclusive, coisas para alguma coisa que é meio indefinida, né? O que seria uma matriz A na menos 1? Tá? A na menos 1, a matriz inversa de A, a gente consegue achar alguma coisa, mesmo sem ter calculado a inversa de nada, utilizando essas propriedades que a gente sabe calcular as mesmas coisas. Então, os autovetores mantêm as mesmas coisas, as mesmas direções, se mantêm os mesmos, tá? E o lambda 1 vai ser simplesmente o lambda 1 elevado a menos 1. No nosso caso, 1 elevado a menos 1 dá 1. E o lambda 2 vai ser, então, o lambda 2 da matriz original. Da matriz original elevado a menos 1, ou seja, 1/3. Então, na minha matriz inversa, consegui achar alguma coisa. Em seguida, nos foi perguntado o que acontece com a nossa matriz A mais 4i. Perceba que 4i, né, a matriz I, para a matriz I todos os vetores são autovetores. Tá? Então, para a matriz A eu conheço quem são os autovetores, e para a matriz I eu tenho os mesmos, esses mesmos vetores que eram autovetores da matriz A também são autovetores da matriz I. Então a gente está naquele caso onde A e B compartilham autovetores. Então, para esse caso, eu posso simplesmente dizer que os autovetores são os mesmos, mais uma vez, né? Não mudam. E os autovalores eles serão, então, a soma dos autovalores das duas matrizes. Então, vai ser lambda 1 mais o lambda 1 daquela matriz 4i. Tá? Então, a matriz I, para todos os vetores que eu aplicasse I vezes qualquer vetor, dava o próprio vetor. Se eu estou aplicando 4i vezes qualquer vetor, vai dar 4 vezes aquele vetor. Eu estou multiplicando por 4, tá? Então, esse lambda 1 da outra matriz vale 4. Então, eu estou somando 4 com 1. Esse cara aqui vale 5. E depois, então, o lambda 2 dessa terceira matriz que a gente está calculando vai ser o lambda 2 da matriz original mais o lambda 2 da matriz 4i. E para todos os vetores da matriz identidade, o autovalor é 1. Então, para todos os vetores que eu aplicar a matriz 4 vezes a identidade, o autovalor vai ser 4 também. Então, a gente chega à conclusão que esse cara aqui vale 7. A mais 4i vale 7. A gente vai observar algumas propriedades dessa matriz A. A gente vai utilizar um pouco mais para frente. Então, observe o seguinte. x1 é ortogonal a x2. Certo? Se eu fizer x1 vezes x2, eu tenho 0, então x1 é ortogonal a x2. A gente observa que lambda 1 é diferente de lambda 2. Mais para frente a gente vai ver, então, que isso quer dizer que essa matriz pode ser diagonalizada. Lembre-se que é um dos nossos objetivos. Tá? A gente ainda não sabe qual que é a diagonalização que funciona adequadamente conservando os mesmos autovetores e autovalores, mas a gente sabe que isso é um objetivo interessante lá para frente. Tá? Em seguida, a gente vai ver que mais para frente a gente vai ver que A vai ser classificada como uma matriz positiva definida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que A é igual a A transposto e todos os lambdas são maiores do que zero. Então, sempre que A
que uma matriz for simétrica e que todos os seus autovalores forem positivos, a gente vai chamar essa matriz, vai classificar ela como uma matriz positiva definida. E a gente vai ver que matrizes positivas definidas têm propriedades muito interessantes para a gente. A gente está, pela primeira vez agora, calculando esses caras. Tá? Então, tá... Vamos agora aumentar um pouquinho, né? Fazer um outro exemplo agora com uma matriz 3×3. Vamos pegar uma matriz simétrica que tem a seguinte cara. 1, menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, menos 1 e 1. Essa é uma matriz simétrica, vocês veem, a diagonal principal tem exatamente os mesmos termos nas posições correspondentes acima e abaixo da diagonal. Tá? Observe o seguinte, a gente pode somar cada uma das... somando todas as linhas, né? É igual a zero. Se eu somar todas as linhas, isso aqui vai dar zero. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu aplicar essa matriz sobre um vetor x, que tem a seguinte cara, 1, 1 e 1, tá? Se eu aplicar essa matriz sobre esse vetor, o que eu estou fazendo é exatamente somar todas essas linhas dessa matriz. Tá? Então eu sei que S de x vai ser igual a zero. Então, se a soma de todas as linhas de S vale zero, quando eu aplico essa matriz sobre um vetor que pega uma vez cada uma dessas linhas, o que eu estou fazendo é simplesmente somando essas linhas. E eu estou descobrindo, então, que essa S vezes x vale zero para esse vetor 1, 1, 1. Tá? Então, se S vezes x vale zero, observe que zero sempre está na direção do vetor original. Ou seja, x é um autovetor e para esse autovetor o lambda vale zero. Então, o que ele está pegando? Estou pegando S sobre um determinado vetor, estou projetando isso sobre zero, né? Ele está sendo projetado sobre zero, então esse vetor segue dentro da sua própria direção, afinal de cada direção sempre inclui a origem, tá? E o que eu estou fazendo, eu estou escalando, botando uma escala de zero sobre esse determinado vetor. Então eu sei fazendo as contas eu vou ter que aparecer, esse autovetor vai ter que aparecer e que associado a ele eu vou ter que ter um autovalor de zero. Tá? Então vamos fazer as contas desse camarada. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o determinante de S menos lambda I. S menos lambda I, vamos escrever esse determinante, essa matriz aqui para ficar mais claro da gente ver. Eu tenho 1 menos lambda, menos 1 e 0, menos 1, 2 menos lambda, menos 1, desculpa, 0, menos 1 e 1 menos lambda. Estou pegando o determinante dessa matriz. Tá? Então a gente tem diversas formas de fazer isso, né? A gente viu várias delas, né? Mas basicamente o que eu tenho 1 menos lambda vezes 2 menos lambda vezes 1 menos lambda da diagonal principal. Depois, esse é o único termo que está diferente de zero aqui no começo. Em seguida, nos termos negativos, né, nos aparece então menos 1 com menos 1, menos 1 menos lambda, menos 1 menos lambda de novo. Tá? Então, esse é o termo da diagonal principal, o termo positivo, 1 menos lambda vezes 2 menos lambda vezes 1 menos lambda. E das diagonais negativas, né, quando a gente pega esses caras por cofatores e tal, a gente está vendo que aparece duas vezes o termo 1 menos lambda. Tá? Então vamos esmiuçar esse camaradinho aqui e ver o que isso dá. Tá? Então a gente tem 1 menos lambda, que aparece em todo mundo ali, e ele vai multiplicar então 2 menos lambda vezes 1 menos lambda menos 2. Tá? Estou só fatorando esse camaradinho ali como um todo. E eu posso, então,
distribuir esses produtos que estão ali dentro, né, e a gente vai chegar à conclusão que esse determinante, né, que a gente estava calculando ali desde o começo, vai ser o 1 menos lambda, que ficou ali do lado de fora. E aqui dentro, então, eu tenho 2 vezes 1 dá 2, cortou com aquele menos 2 de fora, então sumiu. Depois eu tenho 2 menos lambda, então menos 2 lambda, menos 1 lambda, então deu menos 3 lambdas. Tá? Mais lambda ao quadrado. Então tenho, aqui dentro eu tenho lambda ao quadrado menos 3 lambda ali dentro. E isso a gente consegue fatorar, então indo um pouquinho melhor, de 1 menos lambda vezes lambda menos 3. E com isso a gente acha os 3 autovalores, né? Esse cara aqui está associado a um autovalor que vale 1. Esse outro cara aqui é o autovalor que vale 0. E esse cara aqui é o autovalor que vale 3. Tá? A gente tinha só trabalhado com matrizes 2 por 2 até o momento, mas as fórmulas gerais de determinante funcionam para qualquer matriz N por N. Tá? Então achei quem são esses autovalores. Tá? Cada um desses autovalores corresponde a um autovetor. Tá? Então, como a gente já viu, né, quando lambda vale 0, a gente já viu que isso aqui estava associado ao x que valia 1, 1, 1. Quando o lambda vale 1, montando o sistema original lá de S vezes x, para achar algum vetor que mantenha a mesma direção, tá? Vocês vão chegar aqui à conclusão que eu vou ter esse formato, 1, 0 e menos 1. Em seguida, quando lambda é igual a 3, a gente está procurando, então, qual que é o vetor que multiplicado por pela matriz original S, tá? Ele se mantém na mesma direção, mas tem o seu comprimento multiplicado por 3. E isso acontece quando o vetor é 1, menos 2 e 1. Certo? Então a gente observa lá em cima, né? A gente viu que essa matriz era simétrica. Certo? Como essa matriz é simétrica, a gente já tinha visto no problema anterior que quando uma matriz é simétrica e todos os seus autovalores são não negativos, né? São positivos e tal, esses autovetores são perpendiculares. Isso acontece porque S é igual a S transposto, né, numa matriz simétrica. Certo? Muito bem. Então a gente viu agora com o exemplo de 3×3 como é que a gente conseguia utilizar também o mesmo formato básico para calcular os autovetores. Então agora eu vou dar uma pequena pausa na gravação do nosso vídeo aqui. E o próximo vídeo, então, eu vou falar especificamente qual que é aquela forma diagonal que vai nos ajudar a encontrar esses autovalores e autovetores de uma forma mais fácil. Então, como que a gente consegue fatorar, diagonalizar, né, alterar a cara da matriz A original para que ela se transforme numa matriz diagonal e dessa matriz diagonal saiam diretamente todos os autovalores e autovetores, seguindo aquelas propriedades todas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham começado a se familiarizar com esse tema tão importante que são autovalores e autovetores de uma matriz. Daqui a pouquinho, então, eu gravo mais um vídeo e posto para vocês. Muito obrigado, gente. Falou, até mais.